Abramos nossas Bíblias, amados irmãos e irmãs, no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Versos 2 a 4. E depois leremos também no capítulo 3. Mas agora, Abacuque 1, versos 3 a 4. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Agora vá para o capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Amados, pouco se sabe sobre a história deste profeta chamado Abacuque. Aliás, a palavra Abacuque significa abraço, significa abraçar. E ele viveu por volta do ano 600 a.C. E lá na época de Abacuque, amados, reinava a violência. A justiça era frouxa. E Abacuque, ele via a maldade social crescendo. E ele via a justiça manipulada pelos poderosos. E justamente por isso, amados, no início deste livro, do seu livro, ele se mostra perplexo com os acontecimentos. E pior, Deus parece não tomar nenhuma providência. Aos seus olhos, o justo está sendo massacrado e explorado pelo corrupto, e parece que Deus se mostra apático, indiferente a tudo. O que leva o profeta a fazer a seguinte pergunta: até quando, Senhor? Abacuque viu Israel cair numa condição de apostasia. E a nação de Israel estava em grave decadência espiritual, moral e social. Não muito diferente do que vivemos hoje. Não muito diferente. E Abacuque, ele não conseguia entender por que Deus permitia tudo aquilo. Sabe, amados, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não pode estar olhando apenas para o seu umbigo, para as suas necessidades, para os seus problemas. Ele precisa ter uma visão social das coisas.
Ele precisa ter uma visão equilibrada. Ele não pode se deixar levar nem por A, nem por B, nem por C. O cristão, ele tem de analisar os acontecimentos sempre à luz da palavra de Deus. O cristão, ele tem de ter discernimento. Ele precisa analisar as coisas. A nossa vida, ela não se dá apenas no meu ser individual, mas a minha vida, ela se estende à família, a minha vida se estende ao meu bairro, à minha cidade, ao meu país. Vejam o que está acontecendo na Venezuela. Quantos milhares e milhares de cristãos não estão lá, sendo oprimidos, sendo massacrados. E certamente existem lá muitos Abacuques, que estão justamente falando isto, dizendo isto, né? Senhor, até quando vai perdurar este homem sobre nós? Até quando, Senhor, a injustiça vai prevalecer? Até quando o povo haverá de passar fome? Era isto que havia em Israel. E a questão, amados, que Abacuque levanta e que a maioria dos cristãos enfrenta é essa. 2 pontos. Onde está Deus quando a dificuldade chega? Será que Deus não vê? Por que Deus não intervém e não faz nada para impedir que o mal se levante? Era esta a perplexidade de Abacuque. E certamente nós também perguntamos muitas vezes, porque, amados, não dá para ficar com sangue de barata, né, diante dos acontecimentos da vida. Quantas vezes eu me vejo perplexo também. E nós, como igreja de Cristo, precisamos estar sempre ao lado da justiça, da verdade, da liberdade, do amor, da compaixão. Porque tudo aquilo que fere o ser humano, fere o indivíduo, fere as minorias, fere as pessoas, não pode perseverar. Vivemos num país onde a criança tem sofrido tremendamente, onde o idoso tem sofrido, onde a mulher tem sofrido. Todos os dias tem feminicídio, todos os dias tem agressões. As igrejas não podem se calar diante disto. E a gente sabe que muitas vezes dentro das próprias igrejas, existe algum tipo de igreja que até facilita mais esse tipo de coisa. Isto não é apenas pecado, é criminoso também. E nós não podemos nos calar. E nós nos perguntamos, até quando pessoas irão sofrer? Aos olhos de Abacuque, havia um silêncio divino. E, amados, convenhamos, sempre é difícil de entender o silêncio de Deus. Abacuque não entendia. Ele dizia: Senhor, o Senhor não está vendo? Olha aqui, Senhor, olha aqui a justiça sendo esquecida, olha aqui a opressão do forte sobre o fraco. Eu tenho um livro que trata justamente, o livro todo ele chama O Silêncio de Deus, onde o autor, ele vai analisar todas as porções bíblicas, onde aparentemente aos nossos olhos a gente achava que Deus devia agir, e parece que ele não agia, parece, né? Onde havia um silêncio divino por algum tempo. É um livro muito interessante, que vai falar, porque isto nos incomoda. Você ora, você busca, você intercede, e parece que nada muda.
Parece que Deus não está ouvindo. Veja que eu não estou dizendo que Deus não está ouvindo. Eu estou dizendo que parece que Deus não está ouvindo. Existem muitas perguntas, irmãos, que nós não temos respostas. Eu, enquanto pastor, já me vi em inúmeras situações onde mães, pais, esposas me perguntaram coisas acerca de acontecimentos na vida deles e delas, e eu dizia: irmã, eu não tenho resposta para isso. Irmã, talvez nesta vida nós não tenhamos. Irmão, realmente eu não sei o que dizer, porque lhe aconteceu isto. Vou dar alguns exemplos, amados, de perguntas que são comuns nos dias passados e nos dias atuais. Eis algumas delas. Pastor, por que o mal parece dominar? Uma boa pergunta. Pastor, por que a morte de tantas pessoas inocentes morrendo neste mundo? Pastor, por que o empregado bom é demitido e o mal permanece empregado? Pastor, por que as pessoas que fazem o mal parecem progredir? Aliás, esta foi uma questão que Asaf levanta no Salmo 73. Ele diz assim: eu quase escorreguei na fé, porque eu vi as pessoas más progredindo, e sobre mim só problemas, só lutas, só decepções. Leiam depois o Salmo 73. É interessante que, uma outra pergunta, né? Por que aquelas causas na justiça não acabam nunca? Eu não sei quantas pessoas aqui têm causas na justiça, que talvez já estejam há 10, 20 anos, 30 anos, estão aguardando aí ansiosamente. Nesta semana, justamente nessa semana que passou, eu e minha irmã recebemos a carta de um escritório de advogados, dizendo que uma causa do meu pai, ele havia vencido. Era bênção, né? Só que ele morreu faz 8 anos. Chegou 8 anos depois da sua morte. É uma coisa irrisória lá, mas era direito dele. Ele era funcionário público e, juntamente com outros funcionários, entraram através do escritório e ganharam a causa. 8 anos depois da sua morte. Justiça amorosa. Pastor, por que isto? Como eu disse lá no Salmo 73, né? Asaf também se preocupava com essas coisas. Mas Abacuque, depois de um início aqui de muitas perguntas, né? Ele começa o seu livro perguntando para Deus, né? O livro do profeta Abacuque, amados, que é maravilhoso. É um pouco difícil de entender, são apenas 3 capítulos, mas ele nos ensina muitas coisas. Porque Abacuque, ele nos convida a uma postura de esperança, de fé, de crer na ação de Deus, ainda que não nos seja possível percebê-la em muitos momentos. O livro de Abacuque vai nos mostrar, amados, que Deus não é um mero espectador, desinteressado do seu problema, ou desinteressado dos assuntos que são importantes para nós, enquanto igreja, enquanto família, enquanto cidadãos. Deus se interessa pelo seu problema. Deus se interessa pelo que você está sofrendo. Deus se interessa pela injustiça que porventura venha a ocorrer na sua vida. Deus se interessa quando o poderoso está te oprimindo. Deus se interessa. Ele não está longe, distante, numa galáxia. Ele está perto de nós.
e nada foge do seu conhecimento, nada foge do seu olhar, e todas as coisas que vivemos estão debaixo de suas poderosas mãos. Todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe o quanto você está sendo oprimido. Ele sabe o quanto você está sendo injustiçado. E nós vamos aprender com Abacuque que Deus não age da forma que normalmente esperamos. Vão acontecer algumas coisas no livro, não vem ao caso aqui, porque não é o foco da nossa mensagem, que Abacuque ficou de queixo caído. Que Deus falou assim: olha, você está reclamando, né? Vai vir coisa pior aí. Algumas vezes, as coisas podem piorar antes de melhorar. Haveria uma ação de Deus sobre Israel, onde ele estaria se valendo e utilizando-se dos caldeus para, vamos dizer assim, dar uma lição para o povo de Israel. Antes de melhorar, algumas coisas haveriam de piorar. Mas eu quero dizer, amados, que Deus gosta de agir em meio às nossas impossibilidades. É interessante isso e é muito bom a gente saber disto, porque, amados, a nossa força, a nossa capacidade é muito pequena, e logo nós nos vemos num mar de impossibilidades, pois espere, aguarde, é justamente aí que Deus vai agir. É onde nós não podemos, é onde nós não conseguimos, que Deus vai agir. Nós aprendemos com Abacuque, amados, que o justo viverá pela sua fé. Esta frase, este versículo, o justo viverá pela sua fé, é um versículo de Abacuque 2,4. E é uma declaração, uma revelação tão poderosa, que Paulo vai usar essa frase, o justo viverá pela sua fé, lá em Romanos, lá em Gálatas, e o autor de Hebreus também vai usar este versículo. O justo viverá pela sua fé. E foi um versículo que transformou a vida de um jovem chamado Martinho Lutero. Foi Abacuque quem disse essas palavras. Ou seja, o cristão não deve se abater com o presente, embora este presente nós vejamos muitas vezes como sendo um presente sombrio. E a lição a ser aprendida é: nos momentos de crise, mantenha a fé e a esperança em Deus. Esta é uma grande lição que Abacuque nos deixa. Nos momentos piores, nos momentos em que você fica perplexo, aprenda a manter a fé e a esperança em Deus. Se no início do livro ele faz muitas perguntas para Deus e mostra toda a sua perplexidade, no final ele vai nos dar o exemplo da figura do agricultor que planta a figueira, que planta a videira, que planta a oliveira. E por que ele vai falar disto? Porque estes eram os produtos básicos daquela época e daquela região. Vocês sabiam que as famílias todas se uniam em torno das pequenas fazendas, né? De videira, de oliveira, de figueira, porque o sustento era tirado dali. Por isso, irmãos, entendamos uma coisa: não se sustenta a ideia de que os filhos de Deus só receberão
coisas boas na vida. Abacuque está nos dizendo que, de repente, a figueira pode não florescer. Que, de repente, a oliveira não produza os seus frutos. De repente, os currais se vejam vazios de animais. Sim, amados, muitas vezes nós nos veremos impedidos de termos essas coisas. Por isso que ele vai dizer, ainda que. Você está dizendo ainda que, é uma possibilidade de que a figueira não produza, ainda que a oliveira não produza o seu azeite. Mas tem uma coisa importante, amados. Viver pela fé significa confiar em Deus, ainda que algumas coisas não estejam funcionando bem. Percebe? A Bíblia não vai nos enganar, irmãos. Deus não vai nos enganar. Haverão problemas, situações, as quais estaremos perplexos, as quais haveremos de enfrentar. E maturidade na fé significa isto: eu enfrentando situações, você, meu irmão, minha irmã, as quais você diria, eu não sou capaz de enfrentar tal coisa. Mas de repente você se vê no olho do furacão e está enfrentando aquela tal coisa. E você vence. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela sua fé. Existem dois tipos de crentes. Um grupo é daqueles que sempre colocam a condicionante se, para se mostrarem agradecidos diante de Deus. Se a minha vida prosperar, se tudo estiver bem comigo e com a minha família, se eu for feliz, se eu tiver sucesso, então crerei, então irei na casa do Senhor, então louvarei, então levantarei as minhas mãos e cantarei o seu nome para sempre. Mas existe um outro tipo de crente, que ele não vai dizer se, mas que vai dizer ainda que não haja frutos na figueira, figos na figueira, uvas na videira, mesmo que eu não colha azeitonas e o trigo não produza, ainda que o mal prospere, ainda que eu sofra, ainda que eu venha a adoecer, ainda que a tempestade se abata sobre a minha vida, ainda assim confiarei no Senhor e me alegrarei. Vejam, amados, não é se alegrar nas coisas, porque quando a gente depende nesta vida de ser feliz, de ser alegre, a gente dependa das coisas. Eu vou dizer uma coisa: nós estaremos colocando nossa alegria em coisas tão volúveis, em coisas que hoje você tem, amanhã não tem. Ah, você está alegre, por quê? Por causa, eu consegui isso, consegui aquilo, eu venci isso, venci aquilo, por isso estou alegre. Aí na semana seguinte você encontra com a pessoa, não, estou decepcionado, estou triste, estou abatido. Por quê? Porque não deu certo nem isso, nem aquilo. E você colocou, meu irmão, a sua alegria naquelas coisas. Essas coisas passam, elas vão e vêm. Coloque a sua alegria no Senhor. Porque pode ser que a figueira não floresça. Pode ser que a videira não dê o seu fruto. Por isso, amados irmãos, eu quero terminar dizendo que Deus, nesta noite, Ele está usando esse texto para falar com cada um de nós. Talvez existam irmãos e irmãs cujas figueiras
não tem produzido seus frutos. Irmãos e irmãs que estão perplexos com alguma situação que estão vivendo. Mas eu quero lhe dizer, amado e amada, façamos como Abacuque. Vamos manter a nossa fé em Deus, mesmo que a princípio só tenhamos o silêncio divino como resposta. Você está entendendo? Ainda que Deus não esteja respondendo para você, ainda que as suas orações não tenham recebido uma resposta audível, verificável, tangível de Deus, eu vou lhe dizer, continua confiando no Senhor. O justo viverá pela sua fé. E é esta fé, amados, que estará nos sustentando naqueles momentos em que nós não teremos resposta. Naqueles momentos em que tudo que haverá em nossa vida é um silêncio divino. Silêncio divino não significa que Deus esteja ausente. Não, Ele está perto. Mas Ele é aquele que, no momento certo, Ele vai lhe falar. Eu creio que eu contei aqui um tempo atrás, apenas para terminar, uma história dos índios nativos americanos, uma tribo, cujos filhos passavam por uma prova de fé para vencer a idade, sair da infância para a maturidade, onde o menino é levado para o alto de uma montanha, ele tem os seus olhos vendados, e ele tem de passar a noite inteira ali, com animais peçonhentos à volta, lobos, perigos, mas ele precisa mostrar a sua coragem, a sua fé, passando a noite sem tirar a venda. Somente no amanhecer do dia, ele pode tirar a venda dos olhos. E ele passa então uma noite ali, com muito medo, mas confiante. Frio, o vento, os lobos uivando, até que finalmente amanhece o dia. E quando o dia amanhece, ele tira a venda, e ele olha do seu lado, está o seu pai. O seu pai passou a noite inteira ali com ele, impedindo qualquer mal de chegar ao seu filho. Deus faz assim conosco também. Talvez hoje estejamos com esses olhos vendados, não estamos tendo a visão espiritual de tudo o que está acontecendo. Você não precisa ter essa visão. A única coisa que você precisa saber é: Jesus está ao seu lado, e Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, e aquilo que hoje te deixa perplexo, amanhã você vai dizer: eu cresci, eu aprendi, e eu sou grata a Deus, porque Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou só. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. O Senhor é convosco. Isto é o que realmente importa. Amém.